Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado aí por sua presença do outro lado. Gênesis 3. Gênesis 3, logo a introdução. Esse é um dos casos mais problemáticos para a teologia. Caso até hoje insolucionável, ok? Esse caso é tão complexo que pode ser tratado como simplesmente um mito, certo? Uma mulher que brinca com cobra, uma mulher que conversa, que dialoga com uma cobra, ou melhor, uma serpente, né? É muito estranho esse fato. Que temos aí grandes problemas nesta questão. Porque se eu estou num lugar perdido numa mata, numa floresta, de repente uma cobra ou qualquer outro animal vem conversar comigo, meu amigo, certamente eu vou sair disparada, certo? Porque não é normal e não é comum que tal coisa aconteça. Mas com Eva nós vemos exatamente o contrário. Uma serpente começa a conversar com ela e simplesmente parece que ali é algo normal que está acontecendo e ela para dar ouvido à serpente e a dialogar com a serpente. Um fato estranhíssimo. O maior problema para a teologia é o seguinte: era realmente uma cobra ou ali era Satanás? De qualquer forma, isto é um grande problema, certo? De qualquer forma, é um grande problema. Se o diabo pode se transformar em anjo de luz, em mensageiro de luz, porque ele não se transformou em um ser angélico de luz para conversar com a mulher. Mesmo que tenha sido ali Satanás falando através da serpente, isso também já é motivo de gerar um grande choque na mente da mulher ou de qualquer ser humano. Mas parece que, de acordo com o relato do Gênesis, o seu relator, aqui no capítulo 3, ele dá a entender que não era nenhum ser espiritual, mas apenas um animal. Porque veja como está escrito: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. O mais astuto de todos os animais do campo. Dando a entender que realmente era uma serpente e não Satanás que estava por trás de tudo isso. E ela disse para a mulher, a serpente. Portanto, isso é um grande problema para a teologia. De qualquer forma, seja uma serpente, propriamente dita, falando, é um grande problema, porque a mulher não estranhou, não se chocou e não saiu correndo. Esse é um fato. Agora, se
quem estava falando também, por outro lado, era Satanás falando através da serpente. Isso também seria motivo de choque, de estranheza, ok? Que faria com que qualquer ser humano fugisse em disparada. Mas nós vemos exatamente o contrário. Ela para e dialoga com a serpente. Agora, fato é que a tradição passou a considerar este fato, essa questão aqui, como realmente Satanás, o diabo, o príncipe das trevas, certo? E até alguns acham que isso é apenas uma figura de linguagem. Mas eu descarto essa figura de linguagem porque vemos a sentença aqui de Deus para a serpente e que ela, a partir da sua sentença dada, iria comer por esse arrastar sobre o seu ventre, o que indica também, o que pode indicar que esse animal poderia ter patas, certo? Poderia ter pés, e que foram perdidos, e a partir desse momento da declaração da sentença de Deus, perdeu então seus membros e passou então a se arrastar pelo solo. Então, algo muito complexo, complicado e que jamais será resolvido, certo? Jamais será resolvido. E mais ainda porque em muitas culturas a serpente é um ser adorado, cultuado, certo? É um símbolo também da medicina, ok? É um símbolo também da medicina, um símbolo antigo. Lembra-se do caso das serpentes do deserto, que uma serpente foi colocada, feita de bronze, colocada numa haste, e todos aqueles que fossem picados por serpentes reais deveriam olhar para a serpente de metal e imediatamente eram curados. E pasmes, prefigura um símbolo de Cristo, um tipo de Cristo, aquela serpente na haste. Talvez por isso, mais tarde, essa serpente também, numa haste, um símbolo de uma serpente numa haste, passou a se tornar como um símbolo da medicina, certo? Então é um caso muito, realmente complexo. Porque se nós vermos um animal falando, ninguém vai agir com tanta simplicidade como agiu Eva diante da cobra, diante da serpente. E aí vem mais uma pergunta: será que ela reagiu normal? Porque alguns animais tinham essa capacidade da fala. Não devemos ir tão longe. Temos aí o papagaio. Apesar de apenas repetir mecanicamente algo que aprendeu, mas de certa forma consegue falar. Então essa também é uma outra questão. Será que alguns outros animais também tinham essa capacidade para Eva agir assim tão normalmente diante de uma situação
que para nós é insólita e hoje sem explicação. Agora, se a serpente, é uma outra questão, se a serpente ela foi apenas usada por Satanás, Satanás apenas usou seu corpo, ou apenas de uma forma mímica abria a sua boca e Satanás falava como se isso fosse como se a serpente estivesse falando. Qual culpa tem um animal para receber um castigo de Deus? Um animal irracional. Que culpa tem um animal para receber um castigo de Deus? É uma questão para se pensar. Aí você vai também para todo o planeta Terra. Que culpa tem a Terra de ser amaldiçoada por causa do pecado do homem? De produzir espinhos e abrolhos, como diz o texto. Mas o que nós vemos e que aprendemos é tão somente o estrago que o pecado e a desobediência pode trazer para o mundo em si, não só para os seres humanos, mas para o planeta em si, ok? E o que nos resta é tão somente obedecer, não tão somente crer, mas crer e obedecer e praticar, como ensina Tiago. Tiago é o evangelho da prática, não é o evangelho do faz de conta, não é o evangelho do apenas creio, mas é o evangelho do creio e pratico, certo? Então, são questões que têm causado grande dor de cabeça nos teólogos do mundo todo, certo? Primeiro, como a mulher reage diante de uma serpente que fala e não tem medo, e não sai correndo e não vai contar para o seu marido, certo? Segundo, será que alguns animais tinham a capacidade da fala para Eva agir assim tão normalmente? Segundo, que culpa tem um animal racional se foi usado pelo diabo? Caso a serpente tenha sido possuída pelo diabo, que culpa tem a serpente para receber um castigo? De se arrastar sobre o seu ventre e comer poeira. Então são coisas que talvez tenham uma explicação lógica, mas como se trata de religião, se trata de coisas espirituais, talvez seja melhor ser considerado pela fé. E crer que aqui houve sim um grande complô do diabo contra Deus, contra a sua obra, contra a criação do homem. É como diz o texto do Alcorão sagrado dos árabes, dos islâmicos, que o diabo ficou furioso e com inveja quando Deus criou o homem e passou a ter um relacionamento com um ser tão frágil e feito de barro como o homem. E por isso armou todo esse cenário na tentativa de destruir, de prejudicar a obra que Deus havia criado. Mesmo assim, essas questões, Gênesis 3 vai continuar sendo um grande problema insolucionável para os teólogos
do mundo todo. Um grande problema, ok? E aqui termina essa pequena reflexão. Tchau, tchau.